Oi, gente. Estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos, hoje falando sobre o capítulo 6. O capítulo 6 é uma sequência do conteúdo que vocês viram no capítulo 5 aqui na escola. O capítulo 5 falou sobre o modelo atômico e como ele iniciou lá com a lei de Lavoisier, que diz que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, até chegar à teoria de Rutherford. Rutherford propôs que o elemento, o átomo, ele tem um núcleo que é composto por cargas positivas e cargas neutras, que chamou de prótons e nêutrons, respectivamente. E falou que ao redor desse núcleo existe uma eletrosfera que comporta, que contém os elétrons. Só que, como nem tudo é perfeito, alguns cientistas tentaram aperfeiçoar o que foi dito por Rutherford. E Bohr foi um desses cientistas que conseguiram fazer essa façanha, conseguiram aperfeiçoar essa teoria. Só que Bohr, ele conseguiu fazer estudos a partir de conceitos físicos. Ele começou a observar características de alguns elementos, como os que estão presentes nos fogos de artifício. Então, quando há uma reação com esse tipo de elemento, eles produzem colorações que podem ser de cores, podem ser colorações diferentes, podem ter cores diferentes. E essa reação se dá por meio de alguns princípios físicos que nós vamos aprender durante essa aula. Bohr conseguiu observar que até um gás, na presença de certa quantidade de energia, ela pode emitir uma quantidade de luz, que é o que nós vemos hoje nas luzes fluorescentes ou naqueles letreiros neon. Então, na presença de uma certa quantidade de energia, ele consegue produzir uma coloração e emitir essa radiação em forma de luz visível. Um pouco mais à frente, Bohr conseguiu organizar essas suas ideias e demonstrar que esse conjunto de energia que vai ser utilizada são chamadas de níveis de energia. Esses níveis de energia são formas de comprovar o comportamento dos elétrons ao redor do núcleo. Então, esse comportamento vai acabar, digamos assim, interferindo no seu comportamento durante a reação química. Como foi falado, Bohr teve que aprofundar esses seus conhecimentos em conceitos físicos. Ele começou estudando sobre as ondas eletromagnéticas. Hoje em dia, é muito comum observarmos ondas eletromagnéticas ao nosso redor. Então, ondas de rádio, ondas de TV, e até o Wi-Fi emitem ondas ao nosso redor. Essas ondas magnéticas são oscilações que servem para transportar exclusivamente energia. Então, essa energia, em forma desse pulso magnético, vai acabar trazendo as informações que nós necessitamos, como, por exemplo, uma estação de rádio. Essas informações vêm a partir de ondas que podem ser visíveis ou não. Essas ondas magnéticas do rádio, TV, micro-ondas, elas não são visíveis a olho nu. Porém, dependendo do comprimento de onda, da frequência e da velocidade, nós vamos ter, podemos ter ondas que podem funcionar no nosso campo visual, ou seja, pode produzir um espectro visível.
e aí emitir colorações de cores azul, vermelho, amarelo. E essas colorações vão depender sempre da frequência, vão depender sempre do comprimento de onda que está sendo analisado durante aquela reação. Como já foi falado, essas ondas magnéticas elas se diferenciam por meio desses picos de energia, picos de ondas que nós podemos observar nessas imagens. Então, podemos observar que o comprimento de onda ele pode ser variável e ter condições que são diferentes. Então, isso vai gerar características diferentes para a onda e, vamos dizer assim, comportamentos diferentes em cada um desses casos. Então, as três características principais que nós falamos é o comprimento de onda, a frequência e a velocidade. Eles podem ser calculados por essa fórmula que diz que C, que é a velocidade, vai ser igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Como nós estamos tratando de luz, a velocidade que a luz se movimenta seria a velocidade da luz, que equivale a 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. A frequência seria a medida em hertz e o comprimento de onda em metros. Por se tratar de uma onda que é extremamente pequena, nós geralmente vamos encontrar em questões unidades de medidas que são bem menores, como o nano, que vale 10 elevado a menos 9. Outro dado que Bohr teve que se aprofundar foi na teoria quântica. Ele estudou bastante as leis de Max Planck. Max Planck ele propôs que a energia ela se move em pacotes, ou seja, ela nunca viaja sozinha, sempre vai se movimentar em grupos. Então ela sempre vai se movimentar organizada. Também há uma forma de calcular essa energia, dizendo que E vai ser igual a H vezes F. Ou seja, a energia vai ser igual à constante de Planck, que também já tem um valor que é fixo, não modifica, e multiplica essa constante de Planck pela frequência. E aí encontramos a quantidade de energia que está sendo transformada ou transportada durante aquela reação, durante aquele experimento. Então, Bohr começou a juntar as suas ideias. Ele já sabe que as frequências diferentes podem produzir cores diferentes. E ele sabe que a energia ela se movimenta em pacotes. Então, ele pôde observar que esses elétrons eles não poderiam estar parados lá de qualquer forma ao redor do núcleo. Eles precisariam estar organizados em pacotes. Esses pacotes ele chamou de órbitas. Posteriormente, níveis eletrônicos. Essas órbitas são separadas por raios. Então nós temos órbitas que tem um raio menor, que está mais próximo ao núcleo, e ele vai começando a aumentar o seu raio à medida que vai se afastando desse núcleo. E começou a justificar a coloração diferente de algumas reações, principalmente a de combustão, como a gente observa nos fogos de artifício, por exemplo, falando que esses elétrons eles começam a saltar de uma órbita mais interna para uma órbita mais externa. Isso vai fazer com que haja uma frequência diferente e a produção de uma luz visível, que foi chamada de fóton. Simplificando, Bohr ele criou níveis de energia. São 7 camadas eletrônicas que você vai distribuir aquela quantidade de elétrons que o elemento apresenta. A primeira camada é a camada K, ela é a mais próxima do núcleo, é a que cabe menos elétrons, só 2 elétrons. A segunda camada é a camada L, ela já continua mais próximo do núcleo, mas ela tem um raio maior. Por ter um raio maior, ela comporta 8 elétrons.
até a sétima camada, que é a camada Q, que é a mais afastada do núcleo, ela só comporta 8 elétrons. Isso são valores máximos de elétrons. Não quer dizer que o elemento sempre vai ter 8 elétrons nessa camada, como nós podemos falar no sódio. O sódio é um elemento que tem 11 elétrons. Isso quer dizer que na sua primeira camada, a camada K, é completa, tem 2 elétrons. A segunda camada, que é a L, tem 8 elétrons, já vai 10. E na última camada, que é a M, você vai completar apenas com 1 para dar os 11 elétrons que ele apresenta. Podemos observar aqui os raios atômicos, os raios que vão, não os raios atômicos, os raios da eletrosfera, que são justamente essas camadas, esses níveis de energia que nós estamos analisando. Pouco mais à frente, Summerfield decidiu estudar um pouco mais e mais a fundo nessas leis, nesse modelo de Bohr. Ele conseguiu encontrar algumas brechas e conseguiu comprovar que o modelo atômico proposto por Bohr só funcionaria com elementos que apresentam apenas um elétron. E aí ele foi um pouco mais além e decidiu falar que os elétrons, eles giram sim ao redor do núcleo, mas não apenas em órbitas circulares, e sim em circulares, mas elípticas. Eles giram ao redor desse núcleo de diferentes maneiras e não uniformemente como Bohr havia proposto. Com isso, Summerfield ele conseguiu identificar a presença de alguns subníveis que vão ser estudados no próximo capítulo que veremos mais à frente. Então, nós podemos falar que Bohr ele conseguiu criar um modelo atômico que suporta prótons, elétrons e nêutrons. A parte positiva são os prótons, a parte negativa são os elétrons. E os nêutrons seria a parte neutra. Prótons e nêutrons dentro do núcleo. Elétrons fora do núcleo na eletrosfera. A eletrosfera se comporta de forma circular e depende do raio dessa órbita. Summerfield só fez aperfeiçoar, dizer que além de órbitas circulares, nós temos também órbitas elípticas. Então, isso foi o que a gente viu na videoaula de hoje. Agora é a vez de vocês. Vamos responder as questões. E muito obrigado por assistir a nossa videoaula e até a próxima.